Eu queria convidar os irmãos para lermos juntos o texto que está conduzindo vocês nesse ano. A mulher, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos orar juntos? Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, Pai, pela sua soberania, porque, Pai, são 52 anos, são 55 anos melhor, e o Senhor trabalhando aqui, o Senhor acompanhando esse povo, e o Senhor se manifestando graciosamente aqui, Pai. E nós queremos te louvar por isso, porque não é obra do acaso, mas é obra de suas mãos, Pai. Queremos então, em nome de Cristo Jesus, pedir que o Senhor fale com o teu povo através do texto que foi lido. E que o Senhor manifeste-se graciosamente aos nossos corações, ó Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar para nós. Porque cremos que quando a tua Bíblia está aberta, é o Senhor falando. Então fale para nós em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Jó é um dos livros mais indigestos de ser lido. E por que no aniversário de 55 anos precisávamos ler Jó? Ninguém quer ler Jó. Mas vocês provavelmente, nessa toda a jornada, viram pessoas que adoeceram e partiram para o Senhor. E vocês se perguntaram por quê? Mas Deus age mesmo quando nós não compreendemos. Mas talvez um pregador dos dias de hoje, abrindo esse texto, diria assim para você: quando tudo estiver difícil, venha à igreja e pare de sofrer. Se faltar dinheiro, saúde, venha para Jesus e pare de sofrer. Você é filho de Deus e você pode tudo. Talvez esses pregadores diriam assim para vocês: venha e você não terá problema, porque Deus não te faria ver seus sonhos sem que Ele te desse. Então sonhe. Pode sonhar que todos os teus sonhos serão realizados, porque Deus é bom e até porque você é filho de Deus. E se alguma coisa má estiver acontecendo contigo, meu irmão, minha irmã, o mais provável é que Deus esteja castigando você por algum pecado. Vocês provavelmente já ouviram essas afirmações, não é verdade? Perceba, se pensarmos que vir a Deus isenta a nossa vida das dores daqui, dessa terra, dessa peregrinação, nós somos os mais miseráveis. Porque a vida com Cristo, meus irmãos, é uma vida de dor. É uma vida, muitas das vezes, meio incompreensível. Queridos irmãos, se nós pensarmos que vir para Deus é parar de sofrer, é parar de enfrentar dores, talvez o evangelho que estejam pregando para nós não é o bíblico, porque o evangelho bíblico humilha nossos corações. O evangelho bíblico, às vezes, é como um muro no estômago que você não consegue engolir porque ele te quebranta. Veja, você está diante de um dos livros onde Deus apresenta o personagem central com qualidades que humanamente são invejáveis. Porque no capítulo 1, capítulo 1 desse mesmo livro, Deus apresenta Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No século 21 tem tanto crente que não se desvia do mal. Ele quer encarar o mal como se fosse um trem-bala, como se ele conseguisse lutar contra o mal, como se na sua própria força ele conseguisse lutar contra o pecado. Mas Deus está dizendo: Jó é um homem que se desvia do mal. Jó não era perfeito, meus irmãos, mas a linguagem desse primeiro capítulo mostra como ele procurava ser fiel diante de Deus. Ele não era um homem, não era somente um homem rico. Jó era o mais rico do Oriente Médio. Mas ele não era só um homem mais rico. Jó era um pastor de sua família. Porque ele orava por seus filhos. Ele criou um ambiente de unidade e comunhão na sua família. E esses filhos se reuniam, festejavam juntos. O coração
pastoral de Jó, ele às vezes se perguntava, não será que os meus filhos, enquanto festejavam, blasfemavam contra Deus? No verso 6 do capítulo 1, então Jó tem esse olhar, talvez eles tenham pecado contra Deus, e o que eu vou fazer? Como um bom pai, vou orar por eles. Então Jó, lá estava ele orando por cada um dos filhos e fazendo sacrifício por cada um dos filhos. Jó trabalhou para o sacerdócio na sua família, num contexto que para nós é muito caro, porque muitos homens que são pastores de suas famílias estão abandonando, estão terceirizando a educação da família para o pastor da igreja. Num contexto onde as pessoas largaram a responsabilidade com a família, com a igreja, eles cobram o pastor até da educação do seu filho, até do crescimento espiritual de sua família. Mas Jó se apresenta como um pastor de sua família. Perceba, a igreja não cresce somente quando o pastor está aqui. A igreja cresce quando todos entendem o seu exercício, o seu sacerdócio na família. O livro nos mostra, aparentemente, que do ponto de vista humano, meus irmãos, Jó era uma pessoa que não tinha por que passar por isso. Mas aqui, nós vamos aprender que Deus se mostra nesse livro que o seu maior compromisso não é fazer as tuas vontades, não é fazer as minhas vontades. Os maiores compromissos com Deus na sua igreja não é fazer a vontade de um, ou a vontade de um grupo, de uma panelinha. Não, a vontade de Deus com a sua igreja é glorificar o seu nome. Porque, irmãos, a igreja não é um clube. Porque às vezes as pessoas pensam que a igreja é um clube. Forma uma panelinha ali, forma uma panelinha aí. E aí começam brigando, do nada. Porque os homens procuram glória própria. Mas Deus nos mostra que a partir desse livro, e que é o vosso tema anual, a soberania de Deus, que o foco dele não é fazer as vontades do homem, mas é fazer a própria vontade. E se para isso ele precisar moer você, se para isso ele precisar nos quebrantar, nos forjar, ele fará. Ele fará. Então, nessa noite, eu quero te levar você a refletir comigo no tema, quando Deus parece injusto. E às vezes Deus parece injusto. Às vezes Ele faz coisas que nós não compreendemos. Veja, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao livro de Jó. Seja bem-vindo ao contexto dessa ópera. Uma obra teológica, cuidadosamente estruturada, quase que um drama em atos, cujo tema central não é o sofrimento em si, mas quem Deus é diante do sofrimento. Esse livro faz parte do gênero literário de sabedoria poética. E aqui lidamos com uma revelação progressiva sobre o caráter de Deus. E aqui Deus mostra como Ele conduz os fatos, a nossa própria história. Porque do ponto de vista de Jó, Jó não sabia o que estava acontecendo. E aí vem o crente do século XXI querendo entender tudo. Tem coisa que você não vai entender, ô abençoado. Tem coisa que você só vai aceitar. Tá bom, Senhor, eu aceito porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Obrigado, meu irmão. Então, de acordo com a estrutura desse livro, os assuntos podem ser apresentados em cenas ou atos. E assim, eu vou fazer um panorama de Jó e depois nós pararemos que o texto da vossa divisa para juntos estudarmos um pouquinho ele. Talvez seja em 2 horas. Estão prontos? Não, é apenas 50 minutos ou 1 hora. Quem sabe? Então vamos no ato 1. Ato 1 é o capítulo 1 ao capítulo 2, que é o prólogo, a introdução. E aqui Jó é apresentado como íntegro, reto e temente a Deus. Veja, seu sofrimento não nasce do pecado, mas de um decreto soberano. E aqui, como sempre, Satanás chega questionando. E Satanás vai questionando a Jó. Não será que ele te serve por isso e por isso e por aquilo? Então Deus permite que Satanás toque em Jó. Jó não sabe o que está acontecendo. Porque muitas coisas acontecem no campo
espiritual que nós não conseguimos vislumbrar porque nossos olhos são limitados. Mas Deus, que é soberano, conduz todas as coisas. Contudo, Satanás age somente sobre permissão divina. Já dizia Martinho Lutero que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Portanto, crente, você não precisa ter medo de Satanás. Ele não é absoluto. Ele não é soberano. A igreja não precisa temer Satanás ou a perseguição ou qualquer que seja governo. Porque Deus é soberano. E a igreja caminha como Deus quiser. Você não precisa ficar preocupado quando entram governos, quando saem governos, porque a igreja é de Deus. E ninguém pode impedir que essa obra ande. São 55 anos. O Deus que permitiu chegar até os 55 anos, Ele permitirá até que Ele venha. Só uma coisa a igreja precisa fazer: seja fiel. Sejam fiel. Essa é a única responsabilidade nossa. Fidelidade ao Evangelho. Então, nessa primeira parte, nós aprendemos que nada foge do controle de Deus, nem mesmo o sofrimento do justo. Existem coisas que nós não entendemos, mas não há nada que passa longe de Deus, porque partindo do pressuposto que Deus é soberano, se alguma coisa estiver acontecendo que Ele não saiba, então Ele já não é soberano. Mas Deus é soberano. E no ato 2 nós temos aqui o diálogo poético, do capítulo 3 ao capítulo 31. Jó lamenta. Os amigos defendem uma teologia aqui, a teologia do sofrimento. Jó, você pecou. Os amigos de Jó vão falar isso para Jó: você pecou. Não é possível que isso esteja acontecendo sem que você tenha feito algo contra Deus. Há pecado em você, Jó. Há pecado oculto. Porque, meus irmãos, há na mente desses homens aqui, amigos de Jó, uma teologia, a teologia da divina retribuição. E vocês, nós no século 21, essa teologia ganhou roupagem, que é a teologia da prosperidade. A teologia da divina retribuição, ela parte do pressuposto de que Deus dá aquilo que você merece. Mas se Deus desse a você e a mim aquilo que nós merecemos, ó meus irmãos, é o inferno. Porque homens como eu e você, homens como nós, merecem de Deus a ira. Mas Deus é tão gracioso que age conosco misericordiosamente. Basicamente, essa ideia ele vai dizer que você recebe aquilo que você merece. E essa teologia diz que Deus pune as pessoas neste mundo em resposta direta às suas ações. Claro que Deus pune. Mas às vezes, mesmo quando Deus pune, Ele age com misericórdia. Veja, aqueles que nasceram de novo, eles já não são punidos na proporção do quanto eles merecem, porque Deus em Cristo já puniu Jesus por teu e por meu pecado. Então Deus, quando olha para nós, mesmo quando nós pecamos, falhamos, Deus é misericordioso porque Ele vê você, não através de você, mas através de Cristo. Então, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 9, ele repreende Jó e diz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo tenho visto, esse amigo de Jó, ele faz falando assim: segundo o que eu tenho visto, Jó, pense bem, os que lavram iniquidade e semeiam mal, isso eles mesmos cegam. Então, se você está colhendo isso, é porque você pecou. E os outros amigos, Beldade e Zofar, vão ecoar as mesmas ideias. Contudo, esses amigos de Jó, eles falam bonito sobre Deus, mas eles não estão falando da parte de Deus. Porque se você ler Jó 8, 6, 20, 27 ao 26, você vai encontrar esses amigos ecoarem essa ideia de que Jó está sofrendo por algum pecado. Jó se defende. E Jó começa a questionar.
a justificar-se, a desejar um tribunal contra Deus. A dor vai levando Jó da lamentação à autodefesa. E o que nos leva aqui ao ato 3, o discurso de Eliú. Eliú tenta corrigir Jó e os amigos. Eliú fala de Deus como educador. Ele prepara o palco para a voz do Senhor. Mas Eliú, ainda assim, meus irmãos, ele pode falar sobre Deus, só que ele também não fala da parte de Deus. Sua fala nos leva ao ato 4. E aí, no ato 4, capítulo 38 ao 41, no qual Deus fala através do redemoinho. E convence Jó que você é ignorante. Porque quando Deus entra em cena, meus irmãos, parece que Deus está jogando muito baixo. Deus não chega respondendo a Jó, por que você está passando por isso? Deus já chega respondendo a Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? E aí, parece que, no texto, parece que cada pergunta que Deus vai fazendo, Jó vai arreando assim, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. E depois Jó acaba dizendo, não tem resposta. O que nos admira aqui, então, como leitores, é que Deus não entra em ação respondendo. Porque Deus não deve nenhuma resposta a você e a mim. Ele fez você do pó da terra. Ele fez os nossos primeiros pais do pó da terra. Ele define até quantos dias vivemos. Ele define até quando a igreja caminha. Então, ele não deve satisfação a nós. Imagine que você seja pai de um filho de 5 anos. Ou, menor ainda, você não deve satisfação. O que te compete é trabalhar para sustentar esse filho. E às vezes esse filho, pensando que já é tão soberano, faz tantas perguntas que são difíceis. Eu estou lá com um menino de 4 anos e às vezes ele me faz perguntas teológicas que eu não consigo responder. Às vezes ele me pergunta se nós, papai, nós devemos orar para os ateus se converterem. Eu falo, não é possível. Como é possível? E às vezes ele faz perguntas difíceis de responder. Só que aquele menino de 4 anos pensa que é muita coisa para me perguntar. Mas eu devo responder sim, porque eu sou limitado. Mas Deus não nos deve nenhuma resposta. Porque Deus cuida das nossas vidas. E se Ele largar só 1 centímetro, se Ele largar só 1 milésimo, gente, é desgraça para nossas vidas. Então, Ele não vem aqui para dar explicações às dores de Jó. Mas não significa que esse Deus não se importe com Jó. Mas que quando ele entra em ação, ele questionando Jó revela a sua grandeza. E as perguntas de Deus aqui, nesse ato 4, dos versículos 38 a 41, melhor, vão revelar algumas questões importantes para nós. Primeiro, limitações humanas. Que você e eu somos limitados. Vocês conseguem ver o que está acontecendo? 3 paredes daqui. Conte essa parede e conte a próxima parede. Você consegue perceber o que está acontecendo lá? Não. Podemos até ouvir um som, mas não podemos saber o que está acontecendo lá. Nós somos tão limitados, tão limitados, tão limitados, que precisávamos procurar um termo mais inferior para explicar a nossa limitação. Outro aspecto que as perguntas de Deus vão revelar é a ignorância de Jó. Jó, você não sabe como estou dirigindo as coisas. Jó, você não sabe das coisas. A soberania absoluta do Criador também é revelado aqui nesse texto. Então, percebamos isso, meus irmãos. O problema de Jó não era falta de respostas, mas falta de percepção da grandeza de Deus. E isso serve para a igreja que está completando hoje 55 anos. Quando os homens tiverem uma percepção reduzida da soberania de Deus, eles pensarão que eles estão fazendo, a igreja está avançando na própria força. Eu já ouvi história de membros que disseram, se não fosse eu, essa igreja, não sei onde estaria. Já ouvi histórias de membros que disseram para o pastor, fique com a igreja, vamos ver até quando ela vai. Gente, igreja não é tua. Alguém morreu por essa igreja. E essa pessoa não é você. É Jesus Cristo. Irmãos,
A percepção reduzida da soberania de Deus leva as pessoas a tentarem, às vezes, até disputarem por cargos na igreja. Porque quando as pessoas disputam por ministério, não entenderam que elas estão ali como servas. E como servos, irmãos, nós estamos diante de um Deus que é soberano e nos chama para servirmos. E simplesmente é isso que os servos fazem. O que servos são? Os servos são escravos. Porque se é a tradução grega de servo, doulos, escravos. E escravos daquele tempo do Novo Testamento não tinham vontade própria. Não tinham nem nome próprio. Não assentavam na mesa com seu Senhor. Só que Jesus é tão bom. Que Jesus, Ele nos torna seus servos, mas Ele nos dá uma identidade. Ele nos dá um nome próprio. E Ele promete se assentar conosco lá na mesa com Ele. Meus irmãos, a fraca percepção da soberania de Deus faz com que você e eu trabalhemos não para Deus, mas para nós mesmos, porque buscamos a glória própria. Nós corremos para os elogios, corremos para os estímulos e brigamos por coisas mínimas, mas tão mínimas. A igreja passa a se dividir por coisas tão ínfimas. Por quê? Porque não entendemos que a glória aqui não é de um nem de outro. A glória é do Senhor. O livro de Jó quebra nossas pernas, meus irmãos. Ele nos mostra que o cumprimento dos planos de Deus na história, em primeira instância, não são para satisfazer nossos caprichos, mas somente para fazer aquilo que Deus ordenou. A igreja vai como Deus quer. O livro de Jó, então, responde àquela famosa pergunta que parte de um pressuposto errado. Por que o justo sofre? Aquela famosa pergunta que parte de pressuposto errado. Por que pessoas boas sofrem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem pessoa boa nessa terra? Tem pessoa boa nesse mundo? O único bom que passou nesse mundo foi crucificado, meus irmãos. A pergunta certa, a pergunta correta não é por que coisas boas ou coisas ruins acontecem com pessoas boas. A pergunta seria por que Deus é tão misericordioso conosco, a despeito de nossos pecados? Por que Deus é tão bom conosco, mesmo nós sendo pessoas que falham sempre? Então, finalmente, nós temos aqui o último ato, que é o epílogo, ou a parte final, que é Jó 42. Jó se cala, se rende e confessa. Jó não recebe explicações, sim, mas recebe Deus. E essa foi a resposta de Jó depois de tudo isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse versículo pode ser dividido de duas grandes afirmações. Na primeira grande afirmação, vai revelar aqui uma transformação espiritual. Bem sei que tudo podes. Parece que Jó entendeu. Parece que Jó agora tem uma visão mais clara sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Então, quando Jó diz, bem sei que tudo podes, à luz do contexto do livro que nós lemos, ou que fomos apresentando o panorama, parece que Jó agora entende uma doutrina importante, a doutrina da onipresença de Deus. Jó já cria que Deus existe. Tanto é que ele era um homem temente e apresentava seus sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Mas agora ele não só conhece, mas parece que Jó está mais perto de Deus. Agora ele o conhece existencialmente e também tem relacionamento. Parece que alguma coisa em Jó mudou. E a doutrina da onipresença de Deus nos enche de temor, meus irmãos. Pense bem. Se você tivesse cheio da tua consciência dessa doutrina da onipresença de Deus, talvez nós pecaríamos pouco. Porque ninguém aceita pecar sabendo que Deus está aqui. Ninguém aceita pecar sabendo que Deus está aqui vendo os seus pecados. Então, a doutrina da onipresença de Deus
nos leva a ter temor diante de Deus. Nós sabemos que Deus está vendo tudo. Não há um só canto do universo do qual Deus não diz, eu estou aí. Como disse Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado de toda a existência humana do qual Cristo, que é soberano, não diga, é meu. Tudo é de Deus. Mas esse texto aqui, essa afirmação de Jó, parece nos levar ou ampliar a nossa dimensão dessa doutrina. E se você quiser considerar, nós vemos Davi, ou vemos um dos salmos melhor, não Davi necessariamente, mas vemos em um dos salmos, mostrando essa doutrina da onipresença de Deus mais claro. Salmo 139, 7 ao 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, não há parte no qual Deus não esteja. Percebamos então, meus irmãos, o sofrimento purificou a teologia de Jó. É claro que a fé correta de Jó, é claro que a fé de Jó já era antes uma fé correta, mas agora estamos diante de um homem que não tem só fé correta, mas fé quebrantada. Porque você pode ter tanta fé, uma fé que parou aqui, mas que não desceu aqui. Você pode conhecer muito sobre a Bíblia, mas tantos versículos aqui que não desceram aqui. Você pode conhecer muito sobre Cristo, mas um Cristo na consciência que não desceu aqui. Você vai ouvir tantas pessoas falarem de Jesus, mas não tem vida com Deus. O pastor do Salmo, ele precisa ser seu pastor. A dor desse homem removeu a presunção, a autodefesa e talvez mesmo o orgulho religioso. O sentimento de que eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boa e portanto Deus olha para mim e me salva. A ideia de que eu determino um ano de vitória. Mas vitória do ponto de vista de quem, meus irmãos? Porque a vitória do ponto de vista de Deus às vezes pode ser moer você. A vitória do ponto de vista de Deus às vezes pode ser quebrantar você para te tornar mais parecido com Jesus. Porque vitória do ponto de vista de Deus pode ser totalmente diferente do conceito de vitória que estão te pregando aí na internet. Vitória do ponto de vista de Deus é diferente. Olha só o apóstolo Paulo, o homem que passou em todas as cadeias, e ele está escrevendo Filipenses e dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esses crentes do século 21 dizer o apóstolo Paulo é masoquista, porque ele gosta de dor, mas não é alguém que entendeu que a esperança dele não está nessa terra. Meus irmãos, se para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor, Deus precisar nos moer, Ele vai nos moer. E a segunda coisa que vemos nesse versículo, o reconhecimento de um Deus que governa os acontecimentos. Veja, Jó não só entende que Deus é onipresente. Jó não só entende que Deus é aquele que é soberano. Ele entende que Ele não é um soberano que larga as coisas. Ele é um soberano que conduz a história. Veja, todo país que tem um presidente, esse presidente ele é soberano dentro da Constituição. Ele pode ser o soberano porque é a entidade máxima de um país. Mas ele não entende necessariamente tudo o que está acontecendo nesse país. Imagine no contexto brasileiro, o presidente fica em Brasília, não é? Lá no Distrito Federal. E ele é a autoridade máxima do país. Mas ele não sabe o que está acontecendo em São Paulo nesse momento. Deus não é só o soberano. Deus conhece cada canto, cada detalhe, cada coisa que estão acontecendo. Veja, não basta apenas aceitar que Deus é onipresente, que Ele está diante de tudo. Não há nada que aconteça que pegue Deus de surpresa. Mas o outro lado da coisa é que Deus é onipresente, Ele é soberano e conduz a história. E nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ninguém se levantará e dirá que a igreja vai parar aqui e pronto, hoje a igreja fechará.
Já ouvi história de igrejas que poderiam ser demolidas. E os membros perderam a esperança. E os membros entenderam que tinham que orar. E Deus fez coisas naquela igreja. Já ouvi igrejas que tiveram sem dinheiro para pagar luz, sem dinheiro para pagar contas. E aí eles se puseram clamando. E Deus ouviu a oração da igreja. Porque essa obra não é do homem, gente. Você não está fazendo uma caminhada do qual você ainda não viu o fim. Nossa caminhada já tem um fim. Porque nós estamos seguindo os passos de Jesus. E o nosso Senhor já venceu. Você só precisa trilhar a mesma jornada. Jó reconhece o governo absoluto de Deus. Planos podem ser entendidos como desígnios ou intenções. Ou seja, ele reconhece o poder infalível de Deus. Jó está dizendo, nada dos teus planos falham. Não há nada que Deus tenha planificado para esse mundo ou para essa igreja que está completando 55 anos que serão frustrados. Não. O mesmo Deus que acompanhou essa igreja é o mesmo Deus que seguirá servindo essa igreja. Nada escapa. Isso nos leva a lembrarmos de Isaías 46:10. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Meus irmãos, há muitas pessoas construindo uma visão completamente errônea sobre Deus. As pessoas vão à igreja no domingo, não conhecem o Deus bíblico. As pessoas dizem que têm relação com Deus, mas é um Deus distante das Escrituras. Por quê? Porque ouvem tantos pregadores que apresentam um Deus como se fosse parceiro. E aí, você fala comigo, você me ajuda? Meus irmãos, o Deus das Escrituras é um Deus santo. E assim as pessoas então querem domesticar Deus. Eles querem ordenar que Deus faça as coisas. Tratar Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Deus fala e eles pedem e Deus fala. Algumas pessoas até tratam a igreja como um restaurante. Elas chegam, sentam, não querem servir a igreja. Terminam o culto e vão-se embora. Irmãos, igreja é igreja. Não trate a igreja de Cristo como um restaurante. Viva a igreja. Se relacione com a igreja. Sirva a igreja. Tratar a igreja como um restaurante é você vir. Como num restaurante você vai, garçom te serve, paga a conta e você vai embora. Igreja não é isso. Igreja é para relacionamentos. Igreja é para você viver ela. Entendamos isso, meus irmãos. A doutrina da soberania de Deus te coloca de joelhos ao entendê-la. Porque quando nós compreendemos as coisas, nós só oramos. Nós simplesmente agradecemos. Porque nós sabemos que o Deus bom sabe o que faz. E essa doutrina da soberania de Deus confronta o teu ego. Confronta o meu ego. Porque as coisas não sairão como você e eu queremos. As coisas sairão como Deus quer. Essa doutrina nos mostra que ninguém, como eu disse a princípio, nem mesmo governos maus, nem mesmo a maldade deste mundo, nem mesmo Satanás consegue travar o avanço da igreja. Jó nos ensina que a verdadeira teologia nasce quando Deus é visto como Deus e não como réu. Jó nos mostra que a verdadeira teologia começa quando você conhece a Deus, e quanto mais você conhecer a Deus, mais pecador você se sentirá. E aí, versículo 5 do capítulo 42, Jó dirá: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a soberania de Deus, muitas vezes, inclui o sofrimento para os seus servos. Não porque Deus é amador, mas porque esse é um jeito de moldar os seus filhos. Madeira grossa, lixa grossa. Eu sempre falo lá na igreja, quando a madeira for maior, quando a dimensão da madeira for maior, a lixa tenderá a ser mais grossa. Então, as pessoas difíceis, às vezes Deus lixa mais ainda. Lixa de uma forma maior, porque Cristo está purificando você a cada momento, para te apresentar como uma noiva purificada. Jó entende agora que seu sofrimento não foi acidente, não foi abandono, não foi derrota divina, mas parte de um plano maior.
Ainda que incompreensível, como Paulo escreve em Romanos 11:38, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. E todas as coisas aqui, quando Paulo escreve, ele nos mostra que não são os meus planos, mas são os planos de Deus. E já para terminar, meus irmãos, Paulo também diz, tudo coopera. Só que hoje, quando nós entendemos que tudo coopera, tudo coopera quando eu compro carro, tudo coopera quando eu compro uma casa, mas não é tudo coopera quando a dor está batendo a nossa porta. Não é tudo coopera quando a doença entra em casa. Não é tudo coopera quando as coisas estão difíceis. Tudo coopera porque existem crentes que só oram quando Deus aperta mesmo. Então aí, Deus aperta para nos ensinar a orar. E aí eu queria fechar com algumas aplicações práticas. Nesse dia de aniversário, eu quero lembrar a vocês, meus irmãos, Deus está conosco. E Ele nos conhece. Ele conhece as nossas necessidades, as nossas fragilidades. Ele sabe o que é bom para nós. Então, o que eu te chamo a confiar à luz disso o que eu te chamo a fazer à luz disso que nós vimos nesse livro e que acompanhará vocês esse ano? Confiemos. Igreja, confiemos. Confiança. Confiemos, porque aquele que começou a boa obra, ele há de continuar até o dia de Cristo. A minha segunda aplicação é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não significa abandono, meus irmãos. Existem 3 respostas para Deus. Você terá a resposta agora. Você não terá a resposta. Você vai ter que ouvir um aguarde. Você vai ter que receber essa resposta agora. A coisa pelo qual você orou estará contigo ali. Mas às vezes Deus vai dizer, não é agora. Às vezes Deus simplesmente não responderá. Nós oramos. Por isso que a oração não é o meio de você mudar Deus, porque quem precisa da oração é você e eu. Porque Deus não precisa da oração. Ele se conhece. Nós oramos para que Deus nos ensine a entender o que Ele tem para nós. Então Ele continua agindo em nosso favor. Descansemos no Senhor, igreja. Que naqueles dias difíceis, que você como parte dessa igreja, se lembre, a igreja é de Deus. E a única coisa que a igreja exige de você, ou que Deus exige de nós, é fidelidade. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à zombaria deste mundo. Terceiro, o maior bem que Deus nos dá, não são as respostas. Às vezes, a melhor coisa que Deus pode fazer para nós é não nos responder. Porque talvez, se nos responder, nós ouviremos mal. E iremos num canto oposto ao que Ele nos pediu para ir. Então, a maior resposta, às vezes, é Ele mesmo, como pastor que caminha no meio do seu povo. Ele vem, através do Espírito Santo, nos conduzindo, nos tranquilizando. Em meio à dor, Jó clama por um mediador, afirmando, porque eu sei que meu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. Perceba, Jó sofreu sem saber o porquê. Mas há um mediador que sofreu sabendo o porquê. Jesus sofreu na cruz sabendo por que estava sofrendo. Por teu pecado, por meu pecado. Jó pode não ter entendido, mas Jesus entendeu. Isaías 53 diz, todavia o Senhor agradou moê-lo. E como o Senhor moeu o teu Salvador. Na cruz nós vemos o maior exemplo de que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nem mesmo quando parece derrota. Porque ali, Deus Pai moeu o Filho. Não para que você e eu fôssemos, não para que você e eu vivêssemos o melhor dessa terra, não. Mas para que você e eu vivêssemos eternamente. Doenças e problemas nós podemos enfrentar nessa terra. Mas para que você e eu possamos passar por tudo isso, com os olhos fitos em Jesus, é necessário que nós tenhamos vida na palavra. É necessário que nós conheçamos o nosso Redentor. Aqui, as dores podem bater forte, mas em casa nós estaremos em paz. Nós ainda não chegamos lá, meus irmãos. Ainda não chegamos lá. Aqui nós ainda temos lutas. Aqui ainda temos enfermidades.
mas brevemente estaremos lá. Chegaremos em casa, sem doenças, sem perdas, porque o Redentor vive e nos garantiu a vida nele mesmo. Quando você não entender o caminho pelo qual Deus está levando você, não perturbe o seu coração. Confie em Deus, porque Ele sabe o que faz. Quando a igreja não entender as dores que a igreja estiver enfrentando, que isso seja um chamado para a oração, que isso seja um chamado para a unidade, que isso seja um chamado para vivermos o amor que Cristo demonstrou na cruz. Eu quero pedir para você curvar a sua cabeça para orarmos, porque o ano só começou e a igreja ainda tem a jornada para fazer. Então eu queria pedir a você para curvar a sua cabeça, orar e pedir a Deus que Deus cuide do seu coração. Quando os dias difíceis chegarem, que você aprenda em silêncio e busque no Senhor força. Que quando os dias difíceis chegarem, você não precisa olhar e se perguntar por que isso está acontecendo comigo, ó Deus. Porque essa pergunta ela já é capciosa, ela já é perigosa. Porque se está acontecendo contigo e você se pergunta assim, o mais provável é que você esperava que acontecesse com outra pessoa. E isso implicitamente pressupõe que você é uma pessoa mais justa do que as outras. Então que essa não seja a sua pergunta, mas que em cada dor você venhamos nos questionar, Pai, como é que eu posso aprender através desse problema? Ah, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo. Queremos entregar essa igreja nas tuas mãos, ó Pai. 55 anos, essa igreja chegou aqui. E o bom Deus conduziu até esses anos, Pai. Queremos entregar os cofundadores desta igreja, Pai. Queremos entregar esses irmãos que foram valentes no Senhor. Muitos deles, ó Pai amado, passaram por dias difíceis, carregando pedras, colocando os blocos ou tijolos, colocando cada peça aqui, sem poderem vislumbrar uma igreja já completa, uma igreja já construída, mas eles foram colocando cada bloco de fé em fé. Pai, minha oração é que o Senhor abençoe esses irmãos, que eles consigam, Pai amado, ver a obra de suas mãos aqui nessa terra, Pai. Agora, Pai, nós queremos orar como igreja, como um todo, Pai. Que o Senhor nos dê graça, nos ensine a vivermos como igreja, Pai, a sermos unidos porque somos membros de um corpo, onde nós, Pai amados, entendemos que só chegaremos lá porque há um Deus que nos conduz. E esse Deus é soberano, esse Deus não larga nenhum soldado na batalha, esse Deus caminha conosco, esse Deus nos fortalece, esse Deus nos trata, e esse Deus como Pai, muitas das vezes, Ele quebra as nossas pernas para nos fazer confiarmos mais nele. Então, Pai, que o Senhor nos ensine, Pai amado, a sermos igreja, a servirmos a Tua igreja e a vivermos como igreja, onde a dor do outro é a minha dor, onde a necessidade do outro se torna a minha necessidade, Pai. Nos ensine a aprender como Jó, a ver as dificuldades que nós passaremos como parte dessa igreja, não como acidente, não como um Deus que falhou, mas como um Deus que sabe conduzir a história e nos conduz até o ponto perfeito, Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja, Pai. Que o Senhor permita com que a fidelidade da pregação do Evangelho continue crescendo nesse local, Pai, e que vidas venham ser transformadas, Pai, que haja conversão de fato, que haja transformações de vida, que haja restauração das famílias e que haja um quebrantamento de vida, Pai. Nós oramos com fé, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando vocês.